Olá pessoal, então como eu havia falado no último vídeo, ahm, eu me desafiei a ler a palavra, né, a Bíblia durante o ano de 2025, 3 capítulos durante a semana, 4 durante o final de semana. Pode ser que no decorrer do ano eu mude, ou de repente se algum dia eu não tiver disponibilidade para 3 capítulos, ou 4, entende? Pode ser flexível, não é uma coisa que tem que acontecer. E não vai ser perfeito. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, né? O único perfeito aqui é Jesus. Então, hoje eu senti no coração de ler, então eu vou ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e eu vou fazer os comentários, tá? Vou procurar colocar embaixo os capítulos, né, separado pelos minutos, e aí vocês podem pular e se quiserem assistir todo e depois voltar, fiquem à vontade também, tá bom? Então vamos para a palavra. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Gênesis 1. No princípio que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie.
e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. E agora começa o capítulo Gênesis 2, e tem só um pedacinho que eu vou terminar para começar a fazer o comentário de Gênesis 1, até esse pedacinho. Gênesis 2: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, pessoal, a primeira coisa que me chama a atenção é esse capítulo, Gênesis, os primeiros capítulos é bastante rico de muita informação. Se a gente fosse, assim, olhar para todos os versículos, minuciar, é muita coisa. Então, assim, eu vou pincelar, assim, o que mais me chama a atenção. Em Gênesis 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós podemos ver a palavra de Deus, Deus ele sempre traz luz à nossa vida. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz do mundo. O salmista fala que a palavra é lâmpada para os seus pés, né? Quer dizer, é a palavra que vai iluminar o caminhar, né? O nosso caminhar. Nós podemos ver que a palavra, ela fala dos problemas que as pessoas enfrentam, mas ela sempre traz a solução, ela traz a luz para aquilo que está na escuridão. Eu, por exemplo, na minha conversão, eu vivia na escuridão. Nós, quando estamos numa vida de pecado, nós estamos na escuridão. E quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, Jesus é a luz, ele ilumina, ele nos mostra aquilo que nós estamos fazendo de errado e como consertar. Ele traz a solução. Ele não vem machucar mais e nos colocar mais para baixo e nos reforçar o nosso problema, o nosso erro, enfim. Então, é uma parte que me chamou bastante atenção. Então, a palavra, ela fala assim, ó, e disse Deus, Gênesis 11, Gênesis capítulo 1, versículo 11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cujo nela está conforme a sua espécie. Por que eu falo conforme a sua espécie? Porque não adianta nós acharmos na nossa vida, se a gente plantar a semente de laranja, vai nascer um limoeiro, né?
E o princípio aqui que eu vejo é, se nós queremos colher, por exemplo, uma vida de amor, de paz, de tranquilidade, nós temos que ver quais são os frutos que a gente está plantando na nossa vida para colher determinadas coisas. Aqui está falando de um princípio lógico da espécie física, mas o que eu falo é no sentido da nossa vida. O que a gente quer colher, nós precisamos plantar. Porque, por exemplo, tem um ditado que diz, né? Se tu... A definição de insanidade, o que que é? É você querer mudar alguma coisa na sua vida, mas não fazer nada diferente. Então, quer dizer, se tu quer colher algo na tua vida, você precisa plantar a semente para colher a mesma espécie. No caso, o que tu planta, tu colhe, né? Então, é bem interessante. Tem uma palavra também que diz que nós precisamos, o que a gente quer no outro, nós precisamos ser nós mesmos, né? Começar de nós. Então, é esse o princípio. O que você quer colher na sua vida? Você quer colher tranquilidade, harmonia no seu lar? Então, você tem que ver a semente que você está plantando, porque é conforme a sua espécie. Depois um versículo que me chama bastante atenção, Gênesis 1, versículo 26, que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, e diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui, o primeiro ponto interessante é que Deus disse assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, quer dizer, aqui já está subentendendo que da Trindade, porque ele fala de nós, então quer dizer, Deus Pai não está, se fosse só ele criando o mundo, ele falaria, façamos a minha imagem, mas ele está falando nossa, então aqui já subentende que Jesus já participava, né, Jesus não é criatura, ele é criador junto com o Pai e com o Espírito Santo, e aqui ele fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, quer dizer, Deus ele nos criou, qual é o nosso original? O nosso original, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou assim. Só que depois nós vamos ver que com o pecado nós nos transformamos numa criatura diferente, uma criatura poluída. E é por isso que nós precisamos de Jesus para nos resgatar e trazer nós de volta para o original, que foi o que Deus nos criou. A sua imagem e a sua semelhança. É a nossa identidade, né? Como que nós vamos descobrir quem nós somos? Nós precisamos buscar na palavra, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo, para nós entendermos e trabalharmos na nossa mente, no nosso coração, para nós descobrirmos a nossa imagem, quem nós realmente somos e qual é o nosso propósito de vida, o que Deus criou, para que Deus me criou. Pessoal, algo que eu quero acrescentar é que Gênesis, a palavra Gênesis significa começo, e Gênesis fala do começo da criação, né? A criação do mundo, criação das aves, dos animais, criação do homem, o início do pecado e o plano de salvação também já foi anunciado em Gênesis. Então quer dizer, Gênesis é o começo, né? É o começo de tudo.
Outro versículo que me chama bastante atenção é: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Vamos ficar até aqui por agora. Frutificai e multiplicai. E aqui ele fala, lógico, da reprodução, né? Enfim, de procriação. Mas eu entendo, pelo menos para mim, que não tenho filhos, e para aqueles que não têm filhos ou não tiveram e nunca vão ter, eu entendo aqui frutificar e multiplicar. Hoje nós podemos multiplicar e frutificar o reino de Deus na terra. Então, quer dizer, não necessariamente tem que ser o teu próprio filho, pode ser um filho espiritual, tu pode discipular alguém, transmitir a palavra, falar de Deus, quer dizer multiplicar o reino de Deus na terra, né? Não necessariamente procriação. E aqui ele fala: e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Ele fala do domínio em geral, quer dizer, Deus, quando ele nos criou, ele nos deu o domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas. Só que depois a gente vai ver, quando vem o pecado, né, quando Adão e Eva caem, eles entregam esse domínio a Satanás. Eles infelizmente perdem esse domínio. E para eles recuperarem, para nós recuperarmos esse domínio, é somente através de Jesus. Ele é o único caminho para nós nos reconciliarmos com o Pai. Não existe outra forma de reconciliação com Deus. Então agora a gente vai continuar o capítulo 2, a leitura do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdelho e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. A Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher,
e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, pessoal, do capítulo 2, o que chamou a minha atenção, o versículo 9 diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Eu entendo aqui que a árvore da vida, ela faz uma alusão a Jesus, e ele está no meio do jardim, quer dizer, Jesus precisa ser o centro da nossa vida, Jesus precisa estar no meio do jardim, ele não pode estar num cantinho, ele não pode estar num lugarzinho escondido, ele precisa reinar no nosso coração, mas ele precisa estar no centro, no meio da nossa vida. E aqui fala da árvore da vida. Jesus, ele é a árvore da vida. Jesus é a vida, né? E aqui nós sabemos que também a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui foi, Deus nos deu uma opção. Ele deu a opção do bem e do mal, das escolhas. Olha, você pode escolher comer só das árvores que eu tô te dizendo, ou tu pode desobedecer e fazer o que te der vontade. Eu entendo que nós podemos dizer, mas Deus sabia que Adão ia pecar e que eles iam cair. Mas eu entendo que se Deus não nos desse opção, olha, você pode servir a mim e ter toda essa vida abundante, ou você pode servir ao mundo e a Satanás e ter toda aquela vida que nós sabemos o que a vida de pecado nos traz. Se ele não desse essa opção, não existiria amor, nós seríamos como robôs, ele só ia colocar a opção que ele quisesse, que ele decidisse. Isso não é liberdade, isso não é amor, né? Ele nos dá a opção se a gente quer o bem ou se a gente quer o mal, se a gente quer viver numa vida em espírito, em abundância, ou se a gente quer viver numa vida de escravidão e servindo a nossa carne, os nossos desejos carnais. Em Gênesis 2, versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Bom, aqui fala de quem? De homem e mulher, quer dizer, ele fala, né, Deus sempre fala na palavra macho e fêmea. O que está acontecendo hoje em dia, nessa confusão aí que ninguém se entende, né? E aqui Deus fala, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Quantas vezes nós temos hoje em dia homens e mulheres tão apegados à mãe e o pai, né? Aquele cordão umbilical que não está ainda cortado e que acaba influenciando muito nos relacionamentos, né? Muitas vezes filhos que não conseguem se desligar dos pais, que não conseguem viver a sua própria vida, que tem a mente ainda influenciado no que a mãe ou o pai gostaria que eles fizessem. E aqui diz, né, que o varão deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, quer dizer, tá tudo errado, né? E nós vemos que tudo, quando a gente não faz aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós trazemos caos para nossa vida, né? Mas a nossa esperança é que Deus, ele traz a luz nos nossos relacionamentos, nos nossos comportamentos, e ele transforma, né, os nossos casamentos, as nossas vidas, enfim. Então, e aqui fala também que eles ambos serão uma só carne.
Existem vários ministérios de libertação que eles falam muito disso, né? Quando o homem e a mulher, eles têm intimidade, eles têm relação sexual através do sangue, existe um pacto aí e ele se torna, e a palavra de Deus fala que eles se tornam uma só carne. Então, que nós nos tornamos uma só carne com a pessoa que a gente está tendo relação. E aí a gente acaba atraindo, né? Acaba pegando como um imã os espíritos, os problemas da outra pessoa. E acaba bagunçando toda a nossa vida. Por isso que muitos ministérios de libertação, eles fazem aquele rompimento entre almas, né? Para separar, olha, a vida que eu tive com essa pessoa eu não quero mais, então eu quebro, né? Quebro essa ligação com essa pessoa, que eu creio que é um versículo que fala muito disso. Agora nós vamos para o capítulo 3, para a leitura do capítulo 3, que é o último do dia. A tentação da Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
O Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou então, pessoal, o primeiro versículo que me chama a atenção é quando a serpente fala com a mulher e ela diz assim: e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore Deus disse, não comereis dele, nem tocareis, porque morrerás. Porque morrerás. E aí a serpente disse, certamente não morrereis. Então, quer dizer, o que o inimigo faz nas nossas vidas? Ele sempre coloca aquela semente de dúvida. Muitas vezes, quando nós começamos a caminhar com Deus, nós começamos a ler a palavra, nós começamos a ouvir a Deus, o nosso coração começa a se transformar, nossa mente começa a se transformar. E quantas vezes o inimigo vem na nossa mente, ou através de pessoas, ou através de vídeos, colocando dúvida, mas imagina, isso aí é tudo besteira, Deus não está interessado em ti, ou ele faz de tudo para que a nossa mente seja minada contra a palavra de Deus. Muitas vezes uma dúvida na nossa mente é uma seta do inimigo, é a serpente lançando aquele veneninho, é aquilo que quer destruir a nossa esperança em Deus, o nosso foco em Jesus. Então nós precisamos ter muito cuidado, que é uma artimanha do inimigo sutil, mas que tem muitas vezes tem muito efeito. Outro versículo que me chama a atenção é quando Deus ele pergunta a Adão, o que você fez? E aí Adão põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente. Então quer dizer, muitas vezes nós não tomamos responsabilidade pelos nossos atos, estamos sempre culpando o outro, porque a minha mãe fazia tal coisa, porque o meu pai fez tal coisa no passado, porque o governo não ajuda, sei lá, não dá oportunidade, porque o meu chefe tal coisa. Muitas vezes nós colocamos sempre a responsabilidade no outro, quando que nós temos que tomar a nossa própria responsabilidade. Muitas vezes eu sei que muitas pessoas têm pais abusivos, ou alguma situação acontece na sua vida que você fica traumatizado, mas uma vez que você é adulto, você tem que tomar uma posição e dizer, olha, eu vou viver no passado me vitimizando, colocando a culpa no fulano, beltrano e cicrano, ou eu vou tomar a responsabilidade da minha vida, eu fazer aquilo que eu posso fazer, o controle que eu tenho é sobre mim, e eu vou mudar minha vida por mim, e não pelos traumas, não pelo governo, não pelo chefe, etc e tal. Então aqui começa a colocar culpa no outro, né? A responsabilidade, eu comi porque foi a Eva, e a Eva disse, eu comi porque foi a serpente, quer dizer, não fui eu o culpado, eu tomei a decisão de desobedecer ao Senhor, né? Então é muito importante quando nós queremos mudar a nossa situação, para nós parar de colocar a responsabilidade no outro, a culpa no outro, e olhar para dentro de si, o que eu posso mudar, o controle que eu tenho é sobre a minha vida, não é sobre a vida do outro. Então em Gênesis 3, um versículo que me chama muito a atenção, que é clássico, é o versículo 15, que diz assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então aqui, Deus já tem um plano, Adão e Eva pecaram, com o pecado, o que acontece? Nós nos tornamos uma criatura diferente da imagem que Deus criou. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, muito interessante, que é sobre
Eu não me lembro o nome do vídeo, eu vou colocar aqui embaixo ou aqui no card aqui em cima, que eu recomendo vocês assistirem, mas nós perdemos aquela imagem que Deus criou, ela ficou uma imagem distorcida, né? Uma imagem, assim, não a original que Deus fez. E aqui, Deus, ele já vem com o plano de salvação, quer dizer, o amor de Deus, ele não nos deixa no pecado, ele não nos deixa, ok, vocês fizeram, foi a decisão de vocês, então agora vocês que se ferrem, porque muitas vezes nós somos assim, né? Muitas vezes nós, a pessoa ouviu a palavra, não quer prestar atenção, não quer seguir, então que a pessoa se estrepe aí, né? Mas Deus não é assim conosco. Então Deus, apesar de Adão e Eva pecar, apesar deles desobedecerem, Deus vem com um plano de amor, um plano de salvação. E ele fala aqui, eu porei amizade entre ti. Aqui ele está falando a serpente. E ele está dizendo, eu criei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente. Então assim, o que ele está falando aqui? Ele está falando para a serpente, por que você fez isso? Você e a semente da mulher, vocês serão inimigos. Então, já está falando aqui, né, de Satanás e de Deus, né, de Jesus. A semente da mulher, semente, a mulher não tem semente. Aqui faz uma alusão já isso eu vi num comentário desse pastor Chuck Smith, que eu gosto muito, e ele comenta sobre isso e eu acho muito interessante. Ele fala assim, a mulher não tem semente, a mulher tem o ovo, né, o óvulo, e o homem que tem a semente, o homem que tem o espermatozoide, mas aqui fala da semente da mulher, quer dizer, ela não ia ter relação sexual para ter Jesus, então foi um nascimento, ela era virgem, né? E a semente da serpente, que seria Satanás e depois os seus demônios, enfim. E haveria a inimizade entre eles, né? Um ia para um lado, o outro ia para o outro, que é o que existe, né? E aqui fala, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, ele está dizendo, a semente da mulher, que é Jesus, ela te ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Então, fala assim, Jesus, quando ele veio, ele destruiu Satanás, ele feriu a cabeça. Então, quer dizer, vamos pensar assim, a nossa cabeça é o centro de tudo, quer dizer, tu não vive sem a tua cabeça funcionando, né? Ou tu não vive sem cabeça, mas tu vive sem um calcanhar, sem um pé, sem uma perna. Então, assim, Satanás ia ferir sim, né? Ia causar estrago sim, mas um estrago que não é vital como a cabeça é. Então, fala do plano de salvação e de novo, nós somente temos salvação, nós somente temos acesso ao Pai através da redenção, da ressurreição de Jesus e viver uma vida com Jesus. Amém? E aqui, amados, em Gênesis, daí depois Deus fala, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e Adão, no versículo 17, disse, porquanto destes ouvido a tua mulher. Então, quer dizer, o pecado, ele traz consequências. E foi o que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, eles carregaram sobre eles as consequências do pecado. Então, aí Deus, né, disse para ela que ela teria dor quando concebesse um filho, o homem ia ter que, através do suor do seu rosto, ele teria que trabalhar. Então, quer dizer, o pecado existe consequência, e consequências muito doloridas. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos, né, e sondando, pedindo a Deus que sonde o nosso coração, para que Ele revele os pecados profundos da nossa alma, que muitas vezes estão escondidos, para que nós arranquemos
o pecado, que o Espírito Santo, né, ministre no nosso coração e arranque o pecado das nossas vidas, através da confissão, através de oração, através de buscar ter uma vida com Jesus. E por fim, amados, o versículo, o capítulo 3, versículo 22. 22, vamos ver aqui. O versículo 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também, olha só, e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. Aqui eu entendo o seguinte: se Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente como nós vivemos, como a nossa vida, como nós temos a nossa vida hoje aqui, né? E já pensou, amados, viver eternamente num mundo como esse? Tenha santa paciência, né? Seria duro demais. Imagina nós vivermos para sempre nesse mundo caído, nesse mundo cheio de dor, nesse mundo que, claro, o mundo também reflete a glória de Deus, mas é um mundo que nós sabemos que está cada vez, né, indo para baixo, ladeira abaixo. Então eu creio aqui que Deus, ele tirou o homem do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente nessa vida que nós vivemos, que seria um caos. Então eu acho que aqui foi quando Deus estabeleceu a morte física, porque uma vez que nós morremos, né, nesse corpo, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que acreditam na ressurreição, aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo, eles vão viver eternamente com Deus, sem lágrimas. A palavra de Deus fala que na eternidade aqueles que são, né, nascidos de novo, eles viverão num mundo onde não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais choro. E eu creio que aqui foi, infelizmente, não foi decisão de Deus, né? Foi por consequência do pecado que Deus teve que instaurar isso, né? A morte física, para que nós não vivêssemos eternamente nesse mundo que nós vivemos. Amém? Então foi uma decisão, nós sofremos, né? A morte dos nossos entes queridos, enfim. Mas eu creio que seria necessário, porque eu, por exemplo, não gostaria de viver nesse mundo para sempre, né? Porque a vida é muito boa, mas tem muita luta, amém? Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. No dia seguinte nós vamos ler também 3 capítulos, não sei como vai ser, mas vamos seguir aí o curso, tá bom? Eu espero vocês no dia seguinte. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem com as pessoas, deem um like, comentem. Eu gostaria também de saber quais foram os insights de vocês nos comentários. Eu sei que tem muita coisa aí para ser falada e discutida, mas tu sabe, não tem tempo para isso. Mas eu gostaria de saber também os insights de vocês em relação ao capítulo 1 ao 3, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.